Tá rolando a gravação. Muito bem, muito boa noite, Sapé-Açu. Boa noite, você de toda a zona urbana, você de toda a zona rural, em especial a nossa comunidade do Murici, que está aí toda sintonizada, ligada hoje no programa Pauta Livre. Você do Murici, toda a região, você da Água Branca, você do Pacheco, você do Genipapo, enfim, nas 47 localidades rurais do nosso município. Está no ar o programa Pauta Livre, da sua Rádio Cultura FM de Sapé-Açu 87,9. Boa noite, Cristiano, que está na técnica hoje. Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Maurício e todos os ouvintes aqui do programa Pauta Livre. Muito bem, ele já falou aí, é isso mesmo, nós vamos estar hoje com a presença ilustre aqui do doutor Maurício Silveira Pinheiro, dentista aqui na cidade de Sapé-Açu. Atende lá no Murici e nós vamos ter um bate-papo com ele hoje, o assunto principal, câncer de boca. Vamos falar também sobre saúde do homem e eu pedi que ele dê aí, logo de início, seu boa noite à comunidade de Sapé-Açuense. Muito boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Eduardo. Gostaria de saudar a todos. Eu sou o Dr. Maurício Silveira e é uma satisfação, Eduardo, estar aqui no seu programa para a gente levar conhecimento a respeito de saúde para toda a população. É isso aí, estamos aqui contentes com a sua presença e é sempre bom a gente interagir com a comunidade, ter pessoas para a gente conversar. Eu sempre gosto de fazer programas assim, de interação, trazer um convidado, destrinchar sobre um assunto para que a gente possa levar conhecimento, levar informação a quem está do outro lado. Inclusive, quem está do outro lado são os nossos ouvintes. Um forte abraço carinhoso para vocês aqui, estamos enviando. Um abraço aqui para meu amigo Tobi, meu amigo Rony do Jaqueirão. Obrigado, Rony, pelas informações que você tem passado. Obrigado também, Dona Lita, meu amigo Felipe, meu amigo Lacerda. Enfim, toda a população de Sapé-Açu que ouve o nosso programa Pauta Livre. Meu amigo Elísio, Dona Raimunda aqui no Adelaide, Dona Dulce, pessoal do Batucá, Jonessi, seu Barbuda lá no Parque das Mangueiras. Meus amigos no Parque das Laranjeiras, ouvindo o nosso programa Pauta Livre pela nossa 87,9. Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A Caca Acessório para o Escritório, Restaurante e Lanchonete Panela de Barro, Mix Bahia, Rei do Seu Coração, Farmácia Sapé-Açu, 2 lojas para melhor servir em Sapé-Açu, Supermercado Compre Bem, onde o preço faz a diferença, e também Império Variedades, a Império Variedade tem tudo para cama, mesa e banho. Doutor Maurício, quiser dar um presente a alguém que vai casar agora em dezembro, vá na Império Variedades, que lá tem tudo para cama, mesa e banho, também para as crianças também. Legal. É isso aí. E também o Café Seu Jorge, puro, gostoso e saboroso, você encontra nos melhores supermercados de Sapé-Açu, aliás, em todos os supermercados de Sapé-Açu. Também concessionária Marcélia Renault. Concessionária Marcélia Renault, você compra o seu Renault Zero sem precisar sair do Recôncavo Baiano. Ali, Santo Antônio de Jesus, quilômetro 266, BR-101. Se você disser que ouviu a propaganda deles aqui, na nossa emissora, o seu Renault Sandero sai a R$0 o emplacamento. É isso mesmo, minha gente. Hoje temos muita coisa aqui no nosso programa. Queremos aqui transmitir as nossas condolências, a nossa solidariedade, nos solidarizarmos com a família do pequeno Luca, que ontem deu entrada no Hospital Regional de Sapé-Açu, no HNS, Hospital Municipal de Sapé-Açu, em decorrência, aliás, do afogamento que aconteceu com ele ontem ao cair na piscina. Estivemos presentes lá ontem, infelizmente, a situação se agravou e ele acabou não resistindo. A doutora Jean Carlos estava presente lá ontem, recebeu essa emergência. O prefeito, que é médico, doutor George, saiu de casa
compareceu para dar uma força, para ajudar a todo momento. A secretária de saúde do município também estava lá, tentando a regulação, junto com Dona Luana, que é da regulação. Conseguiram uma ambulância UTI móvel para transportar o pequeno Lucas para o Hospital Jorge Valente, Salvador. Tudo que necessitava ser feito ontem, até o momento que eu estava lá, foi feito. Infelizmente, depois recebi a triste notícia do falecimento do pequeno Lucas, que foi sepultado hoje na cidade de Conceição do Almeida, por volta das 10 horas da manhã. E dava entrada ontem também uma garota entre 8 e 10 anos que foi picada por cobras na localidade da Cruz do Meio, aqui na cidade de Sapé-Açu. Ela foi dada entrada ontem, juntamente com... Os casos foram assim, parelho. Entraram quase ao mesmo tempo no hospital, ela e o Lucas, né? E o HNS de Sapé-Açu, o Hospital Maternidade, estava muito cheio na noite de ontem, entrando e saindo gente. Cada hora chegava pessoas para ter notícias, principalmente sobre o caso do menino que caiu na piscina. Vida que segue, solidariedade aí aos parentes, a dona Nancy, ao Léo, que é avô, a sua esposa, né? Mandar aqui o nosso abraço, o nosso carinho afetuoso, né? Não é, Cristiano? É verdade. Da Rádio Cultura FM Sapé-Açu, do site Sapé-Açu Notícias, também do canal da TV Sapé-Açu, mandar o nosso carinho afetuoso aí, um abraço, e que Deus conforte e console o coração de vocês, tá bom? Outra notícia no decorrer do programa, Pauta Livre, no decorrer, durante a entrevista com o Dr. Maurício. Nós vamos iniciar a partir de agora, às 18 horas e 10 minutos, no nosso programa Pauta Livre. Nós vamos trazer aqui, por exemplo, Maurício Silveira Pinheiro, 26 anos. Ele atua como médico dentista, né? Eu estou dentista também, é médico, não é, Maurício? 26 anos, graduado em odontologia pela FAMAN, que é a atual Uniman, que mudou o nome, né? Ele exerce a profissão na unidade de saúde da família do Murici. É muito querido lá no Murici, inclusive o pessoal em peso está ouvindo a gente. Forte abraço para vocês aí. E também pós-graduando em saúde pública, também pela FAMAN Uniman. E o assunto que nós vamos conversar com ele são vários assuntos. Um é o câncer de boca e o outro vamos falar também da saúde do homem. Estamos no Novembro Azul, a importância de nós falarmos sobre isso. Primeiro, saudá-lo com o nosso cordial boa noite. E quando você era mais jovem, que você começou a sair do ensino médio, foi vocação, foi assim, como se deu a sua busca pela odontologia, Maurício? Boa noite. Bem, boa noite a todos novamente, a toda a população sapé-açuense, em especial a minha comunidade do Murici e região, né, adjacente. Olha só, Eduardo, a odontologia entrou na minha vida através de uma grande amiga que já era dentista, né? E ela perguntou: Maurício, o que é que você vai querer seguir na sua vida após a conclusão, né, do 2º grau? E eu parei e pensei. Eu disse para ela: ainda não sei, mas eu quero cuidar de pessoas. Ela me disse: a odontologia é uma boa área. Eu gosto muito da odontologia, estou realizada com a odontologia. E essa grande amiga chamada Ana me ajudou, né, a construir essa linda profissão dentro de mim. E hoje estou, né, graduado, formado e exercendo a profissão que, para mim, eu não teria escolhido nada melhor. Só para informar, nós 3 estamos vacinados. Você que vai assistir a gravação mais tarde na TV Sapé-Açu. Eu, 2 doses já imunizado. Maurício já com 3, né? 3ª dose. E Cristiano com 2. Bom, todo mundo aqui imunizado no ambiente aqui, no espaço aqui, nos estúdios da Rádio Cultura FM de Sapé-Açu, como também foi ontem com a professora Silvia Coachim. Daí você se formou pela FAMAN, hoje Uniman, né? Exato. E informar também, ele é de Governador Mangabeira, mas presta serviço aqui à Prefeitura Municipal de Sapé-Açu, Secretaria de Saúde do município, exatamente, na localidade do Murici.
querido Murici aí, é uma localidade muito boa, eu faculto como uma das melhores de Sapé-Sul, não querendo menosprezar os outros, mas um lugar bem povoado, né? Muita gente E mora muito aí. acolhedor, Eduardo. Muito acolhedor. É uma população muito acolhedora. Pronto. É o testemunho da pessoa que está sempre lá, né? Você atua lá. Exatamente. Há quanto tempo você atua lá? Aproximadamente 2 anos. 3 anos vai fazer agora, 2022. Isso, no posto de saúde do município. Exatamente. Isso. Nós vamos falar um pouco sobre uma enfermidade que tem, por exemplo, proliferado no Brasil, né? Por isso a importância da gente falar hoje sobre o câncer de boca. O que é o câncer de boca, Maurício? É isso, Eduardo. Eu gostaria de chamar a atenção da população, dos ouvintes nesse momento, para a gente tratar desse assunto tão importante, né? Aproveitando o Novembro Azul, que trata a respeito, né, da conscientização, a prevenção ao câncer de próstata, vamos tratar também a respeito de um assunto tão importante quanto, que é a questão do câncer de boca, né? Você me questionou o que é o câncer de boca. Mas, câncer, de modo geral, é caracterizado, Eduardo e caros ouvintes, como uma proliferação anormal de células. Essa proliferação anormal de células do nosso corpo pode ser determinada por um problema no seu material genético, no DNA daquela célula. E aí, tendo esse problema no DNA da célula, ela irá se multiplicar de forma errada, não é? E de forma acelerada. Isso vai configurar, Eduardo, o caráter de invasão e também de agressividade daquele problema, daquela patologia, daquele câncer. Então, câncer, de forma geral, é uma multiplicação de células, porque células são estruturas que compõem o nosso corpo, né? Então, a multiplicação anormal de células que vai resultar nessa patologia, nesse problema que é muito sério. Estima-se, Eduardo, que mais de 130 mil mortes ocorrem, né? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de mais de 130 mil mortes ocorrem a cada ano em decorrência do câncer de boca em todo o mundo. Então, isso configura-se um problema de saúde pública por ano. Então, isso configura-se um problema de saúde pública que deve ser debatido, que deve ser discutido. Espaço como esses aqui é de suma importância para a gente divulgar, disseminar informação para a população. Isso. Agora, falando ainda sobre o câncer de boca, eu vou deixar mais uma pergunta aqui para a gente responder na volta do intervalo. São 18h16 de Sapé-Sul. E se você é de Sapé-Sul, de qualquer lugar, você pode mandar a sua pergunta, né, Cristiano, para 8140-7865, o nosso WhatsApp. Ou para o meu também, 8236-1095. Se tiver alguma pergunta, quiser interagir com o Dr. Maurício aqui, o assunto hoje é sobre o câncer de boca. Você tem algum procedimento médico para fazer, tem alguma dúvida, canal, alguma coisa, pode perguntar que ele está aqui para responder, tá bom? Sem dúvidas. Pronto, aí. Muito bem. Então, daqui a pouquinho do intervalo, nós vamos ali o intervalo, Cris, e voltamos já para essa pergunta aqui, ó. Quais são os locais que mais estão sujeitos ao surgimento do câncer de boca? Daqui a pouquinho. Dá uma pausa. Continuou? Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso programa. Eu estava falando no bloco anterior sobre notícias, né? Uma criança entre 8 e 10 anos deu entrada ontem à noite, foi medicada no Hospital Municipal de Sapé-Sul, picada por cobras. Isso mesmo. Medicada. Na comunidade da Cruz do Meio. Não conseguimos obter informações sobre o nome ou iniciais da criança e também o estado de saúde dela, ou se foi transferida para um outro hospital. Tá bom? Antes da gente continuar aqui com o Dr. Maurício, hoje pela manhã foi registrado um homicídio aqui na cidade de Sapé-Sul, na entrada da Água Branca. Um homem conhecido como Del, o nome dele mesmo é Reginaldo de Jesus Barbosa, foi alvejado com vários tiros ali na entrada da Água Branca, naquele
cruzamento ali para quem vai para o conjunto habitacional Freio Urbano e para quem vai sentido centro da Água Branca. Foi naquele cruzamento ali. Conhecido como Del, filho de Zé do Leite. A polícia militar esteve presente, inúmeras pessoas compareceram lá para ver a situação. O corpo foi removido para o DPT da cidade de Santo Antônio de Jesus, depois foi liberado para a família para o devido sepultamento, que se deu na tarde de hoje, por volta das 17 horas, aqui no cemitério local. É mais um fato aqui da cidade de Sapé-Açu. E vamos dar prosseguimento, né, ao nosso programa Pauta Livre, mas antes um assalto foi registrado aqui também na Rua Nova, hein? Um comércio, homens chegaram num comércio, tomaram o celular de uma proprietária de um comércio aqui na Rua Nova, por volta entre as 16 e 17 horas de hoje, informação que temos, e subtraíram esse aparelho e deram pé. É mais um fato, mais um acontecimento aqui da cidade de Sapé-Açu que nós estamos dando. Daqui a pouco vamos dar mais notícias. Doutor Maurício, deixamos uma pergunta no bloco anterior. Quais são os locais, né? Deixe-me ver aqui, relembrar aqui. Quais são os locais que mais estão sujeitos ao surgimento do câncer de boca? Se você tiver pergunta, pode mandar aqui que o doutor Maurício responde, viu? Sobre boca, tudo sobre odontologia, tá bom? Pode mandar aqui que eu passo para ele. Fique à vontade. Quais são os locais? Bem, Eduardo, os locais são bem peculiares, né, do surgimento do câncer de boca. Nós podemos citar a região de lábio inferior, né, pode também ser acometido. Temos também a região de assoalho de boca, que é embaixo da língua. Temos também a borda lateral da língua, mucosa jugal, que é a bochecha, né, também o céu da boca, que chamamos de palato, região de orofaringe, entre outras estruturas. Então, é imprescindível que o paciente, né, observe, faça uma autoavaliação, assim como tem, né, o autoexame, né, de mama. Também existe o autoexame da cavidade bucal para tentar identificar algum tipo de desordem, algum tipo de problema naquele momento e procurar assistência de um profissional. E como é feito esse exame, doutor? Como é que a pessoa que está em casa agora se pergunta, como é que eu vou fazer esse exame? Como é? É simples. O paciente pode se posicionar em frente ao seu espelho do banheiro, de casa, né? E aí realizar uma inspeção de como é que está a cavidade bucal. Será que surgiu uma mancha ali que até então não estava? Porque nós, verdade, conhecemos o nosso corpo e a gente sabe como, né? Quando algo não está correto, quando algo fugiu da normalidade. E isso faz com que a gente possibilite a busca de um profissional, né? A gente não pode só procurar o profissional quando o problema já está instalado, sendo que é muito mais fácil preveni-lo, correto? Então, o paciente se posicione em frente a um espelho, realize a inspeção de toda a cavidade bucal, observe tudo minuciosamente e caso identifique algum tipo de problema que até então não estava ali, procure auxílio de um profissional de saúde para melhor lhe esclarecer. Então, esses são os locais, né? Interessante, não sabia que a bochecha também era... Exatamente, dentro, né? pode ser acometida também. Uhum. Uma pergunta que eu te fazia antes aqui, de fazer a próxima. A alimentação tem tudo a ver com isso, né? Com certeza. Atualmente, Eduardo, nós estamos nos alimentando muito mal, não é? Se você parar para analisar, nós estamos ingerindo uma quantidade absurda de alimentos industrializados, não é? Aquela dieta saudável, as pessoas estão deixando cada vez mais de lado. Isso é um fator preocupante. Isso preocupa as autoridades de saúde, certo? Então, hábitos, que a gente chama de hábitos, né, nocivos, deletérios, também parte da alimentação para o desencadeamento do câncer de boca. Isso é sem dúvidas. Derivados da alimentação, né? Isso. Agora, você falou de 130 mil mortes por ano. Isso, em todo o mundo. Por ano. Muito embora essa pergunta é fazer em base local. Aparece aqui na nossa região, na nossa cidade,
incidência de câncer de boca, por exemplo? Olha só, retornando um pouco à questão dos dados, o Instituto Nacional do Câncer, para o ano de 2019 e 2020, recente, né, estimou-se que haveria mais de 15 mil casos de câncer de boca para o Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, né, que é um órgão federal, divulgou isso. Então, isso é preocupante, não é? E a nível do nosso município, Sapeaçu, a gente tende a ficar um pouco mais confortável, porque na minha vida profissional, né, na minha prática clínica, muito raramente surge alguma desordem potencialmente maligna, ou seja, uma lesão que aquela lesão pode se tornar uma lesão maligna propriamente dita, né? E assim, a gente faz todo um trabalho de conscientização dos pacientes, a gente avalia, a gente faz um exame, Eduardo, chamado odontograma. Todo mundo sabe o que é hemograma, que é aquele exame de sangue, né? Na boca existe um exame chamado odontograma também. E esse odontograma nos permite avaliar toda a cavidade oral do paciente a fim de identificar algum problema. Nesse sentido, identificando algum problema, a gente vai realizar a abordagem àquele problema. E assim, é muito importante, como eu já falei anteriormente aqui no início, esse espaço, porque a gente consegue alcançar as pessoas e passar informação a respeito de saúde. Isso. Correto? Não só saúde bucal, mas saúde geral, porque saúde tem que ser vista por um contexto, né? Num contexto como um todo, correto? E a odontologia é um importante ramo da área da saúde que possibilita também promover a saúde do cidadão, dos usuários, principalmente do Sistema Único de Saúde, a qual eu defendo sempre a bandeira. E uma pergunta ainda em base local, mas antes, você que está em casa, quiser mandar alguma pergunta, interagir, participar junto com a gente sobre saúde bucal, pode usar aí o seu aparelho celular, WhatsApp 8140-7865 ou 98236-1095, o da rádio ou o meu. Pode mandar a sua pergunta, caso você tenha alguma pergunta para fazer. Doutor, me diga uma coisa, lá no Murici, por exemplo, onde você atende lá? Sim. Atende de segunda a sexta, Exato. Né? Atende lá todos os casos, assim? Todos os casos, sem exceção. Sem exceção. E assim, nós temos sempre que ficar atentos, né, à questão que envolve a saúde dos nossos pacientes, né? Nossa equipe lá, né, nossa equipe, né, que é formada por médico, técnico, enfermagem, enfermeiro, né, nosso querido enfermeiro Tiago, também nossa médica, temos a técnica da vacina, a técnica da triagem, né? Então, toda a equipe está apta a acolher o paciente, seja ele quem for, seja ele qual for, porque nosso principal objetivo dentro da estratégia de saúde da família é promover saúde. Correto? Nós estamos sempre de portas abertas para atender ao cidadão e igualitariamente, seguindo os preceitos do SUS, né? Que é o caráter da universalidade, equidade, né? e integralidade. Então, é importante a gente estar divulgando todo esse trabalho para a gente poder promover saúde, né? Para as pessoas tomarem conhecimento do que é saúde e não tentar tratar somente a doença. Exatamente. A prevenção vale muito a pena. Exatamente. Tem um ditado que diz, né, que a prevenção é o melhor remédio. É verdade. Eu peguei uma entrevista com o governador Rui Costa, estava eu e outros colegas de imprensa lá em Santo Jesus, e ele foi bem claro quando ele disse: quando eu faço a construção, a entrega de uma policlínica, eu prefiro entregar 10 policlínicas do que entregar um hospital. Porque um hospital lá já é em base terminal, dali para frente. Internou ali, dali para frente, só Deus sabe. E uma prevenção de uma policlínica para fazer o diagnóstico, tratamento, é muito importante. Por falar em tratamento, a Secretaria de Saúde do município tem dado suporte muito grande a vocês lá, com respeito ao trabalho desenvolvido, não só para o município, mas as comunidades vizinhas. Né? Sim, com certeza. A Secretaria Municipal de Saúde nos dá total apoio quando nós estamos, né, no uso das nossas atribuições lá na nossa comunidade, nos possibilita, né, um exercício digno,
né, nossos profissionais. E assim, Eduardo, aproveitando só um pouco do seu espaço aqui, eu gostaria de, ao mesmo tempo, falar da nossa ação social que vai ocorrer no dia 27 de novembro agora, né? De amanhã a 8, em que iremos realizar alguns atendimentos. Né? Então, a Secretaria de Saúde nos deu total apoio. Né? Então, a comunidade aí, Murici e regiões circunvizinhas, Quiamba, Lagoinhas, regiões circunvizinhas, fiquem atentos que dia 27 iremos realizar atendimentos na unidade de saúde do Murici. E a Secretaria de Saúde é uma parceira nossa de sempre, de sempre, de sempre. Isso aí. Vamos a mais uma pergunta aqui. Eu queria mandar aqui um abraço para meu amigo Lúcio da Água Branca, Pixinguinha, meu amigo Vando, Bitinho lá da Água Branca também, Felipe do Matadouro, o pessoal do Sítio Ferraz, está escutando a gente. Macaúbas, Velame, também o pessoal ali no Menezes, que ouve a gente. Uma outra pergunta aqui da gente para o intervalo: o que causa o câncer de boca? Pergunta interessante essa. O que é que causa? Certo. Olha só, Eduardo, a causa do câncer de boca é o que a gente chama de multifatorial. São vários fatores associados que podem propiciar o surgimento do câncer de boca. Dentre elas, eu posso citar aqui a questão do etilismo crônico, que é o ato ou efeito de consumo do álcool em excesso. Temos também o tabagismo crônico, que é o ato ou efeito, né, de fumar. Temos também outro fator muito importante que eu vou tratar, vou discorrer a respeito disso, que é a exposição também à radiação ultravioleta, correto? Então é importante a gente entender, né, como é que ocorre minuciosamente o câncer, para a gente poder traçar estratégias de defesa nossa, né, da nossa própria defesa, para tentar driblar esse problema que é um problema grave, sério, mas que tem prevenção. Eu queria fazer uma pergunta para você que é da área, que aconteceu comigo. Sim. Pode também estar acontecendo, o que está acontecendo com alguns ouvintes que estão do outro lado, escutando a gente. Quando os dentes começam a amolecer na boca. Olha só, a partir do momento que os dentes começam a amolecer na boca, aí já é um outro fator, que são as chamadas doenças periodontais, que é as doenças dos dentes, da gengiva, né? Do tecido de suporte e também do tecido de revestimento e também do tecido de suporte dos dentes. Gengiva é chamada de tecido de revestimento. E a partir do momento que a gengiva apresenta um sangramento, né? Quando a gente passa o fio dental, que a gente observa que ele voltou sujinho de sangue, quando a gente escova que observa um sangramento, isso significa dizer que está ocorrendo ali uma desordem, né? Uma desorganização, porque devido ao controle inadequado da placa bacteriana, nosso corpo vai tentar nos defender e vai gerar uma inflamação. Quando essa gengivite, quando esse problema do tecido de revestimento dos dentes não é solucionado, quando você não procura assistência odontológica, esse problema irá progredir, irá afetar o tecido de suporte dos dentes. Se é suporte, segura algo. Nesse caso, quem? O dente. E aí, aquela inflamação, micro-organismos, que são as bactérias, né? Citocinas, que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, vão agir naquela região e irão realizar uma reabsorção óssea. Reabsorvendo o osso, aí sim o dente vai começar a amolecer, porque ele não vai ter suporte. Isso tudo pela ação de bactérias, citocinas pró-inflamatórias, né? Como a gente observa. E assim, quando há um controle inadequado da placa bacteriana, esse problema é uma reação em cadeia e pode gerar outros problemas a nível de organismo, a nível sistêmico. É uma aula de informações aqui muito importante. Inclusive, mandou um abraço aqui para Aridalva, né, lá do Murici, que entrou em contato com a gente hoje à tarde, que está assistindo o programa, queria interagir, mas por motivo de força maior não pôde. Um abraço aqui para você, Aridalva. Um abraço, Dalva. Pronto. Obrigado pela sua audiência. Nós vamos para o intervalo. E na volta vamos fazer mais uma pergunta aqui. Vamos deixar essa pergunta aqui, ó. Para você que está em casa, quiser interagir, pode mandar sua pergunta. Né?
como é feito o diagnóstico. No próximo bloco ele vai falar sobre isso. Mas antes, olha só, uma motocicleta foi tomada de assalto nos Cágados, vizinho a Petim, região de Petim ali. 4 homens em 2 motocicletas levaram uma motocicleta Honda Pop e celulares do condutor e do carona. Isso se deu na tarde de hoje, nos Cágados, região de Petim. Essa informação que estamos dando aqui. Daqui a pouquinho, juntamente com o doutor Maurício, vamos falar do Natal de Vantagens da CDL de Sapé-Sul, Natal Pop do Compibem. Vamos ao intervalo cultural, Cristiano, são 18 horas e 37 minutos em Sapé-Sul. São 18h41 minutos, programa Pauta Livre, Rádio Cultura FM de Sapé-Sul 87,9. Você também acompanhando pela TV Sapé-Sul. Toda essa entrevista vai estar lançada ainda hoje no canal do YouTube TV Sapé-Sul, que era Sapé-Sul Notícias. Nosso canal mudou para TV Sapé-Sul. Nós mudamos na última semana, né? Dar um enfoque mais às coisas da nossa cidade. Antes da gente voltar aqui para Maurício, a gente vai trazer aqui, por exemplo, Natal de Vantagem, na campanha da CDL de Sapé-Sul. São mais de 50 comércios participando, inclusive do município. Tem comércios lá que estão embutidos no Natal de Vantagem. Você compra, a partir de R$20, você ganha um cupom para concorrer a mais de R$12.000. Só o primeiro prêmio é R$5.000. Imagine você ganhar R$5.000 hoje, meu amigo. É um telhado de uma casa, é uma laje, né, Cristiano? Com certeza. É praticamente aí 6 meses de compras para sua casa, é uma prestação de um carro, é tudo isso. Então, compre no Comércio Sapé-Sul, valorize o Comércio Sapé-Sul. Também está em pauta a campanha Natal Pop do Compre Bem. Nosso amigo Décio do Compre Bem está também na CDL de Sapé-Sul e também fez a campanha individual dele, particular. Natal Pop, uma Pop Zero, que vai ser sorteada em janeiro. E o Natal de Vantagem da CDL vai ser 30 de dezembro, com a cobertura ao vivo do nosso programa Pauta Livre. Vamos voltar aqui para o doutor Maurício, onde nós iremos com a pergunta, né? Como é feito o diagnóstico, né? Que nós deixamos para esse bloco agora. Olha só, Eduardo, só voltando um pouquinho para a gente explicar, né, minuciosamente como é desencadeado, né, o câncer de boca. Como eu já falei anteriormente, é de caráter multifatorial, né? São vários fatores que propiciam o surgimento do câncer de boca. Dentre eles, eu citei o uso do álcool, né, de forma crônica, o alcoolismo crônico, o etilismo crônico. Temos também o tabagismo crônico, que é o alto efeito de fumar, né, e também a exposição à radiação ultravioleta. Existem outros fatores, mas os 3 principais que eu chamo a atenção da população são para esses que a gente vê cotidianamente, rotineiramente, né, esses hábitos. Então, eu chamo a atenção para esses 3 fatores: álcool, cigarro e exposição à radiação ultravioleta. Como é que o álcool irá propiciar o desenvolvimento, né, o desencadeamento e o desenvolvimento do câncer de boca? Eduardo e caros ouvintes, o álcool possui, né, na sua estrutura química, uma substância chamada acetaldeído. O acetaldeído, ele penetra nas nossas células, né, e vai até o nosso material genético. Esse danadinho chamado acetaldeído, que está presente, né, que compõe o álcool, ele irá criar um problema na síntese e na reparação do nosso DNA. O que é isso, doutor Maurício? Olha só, nosso DNA, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração errônea, correto? Ele tem que estar pareado corretamente. E se caso não aconteça da forma correta, o nosso corpo irá se encarregar de repará-lo para que ele fique da melhor forma possível e não cause outros problemas, né, a respeito como câncer. Então,
O acetaldeído ele vai impedir o conserto do nosso DNA. Quando ele não impede o conserto do nosso DNA, ele impede o pareamento correto das estruturas. E isso pode desencadear o câncer de boca, porque está mexendo a nível de estrutura molecular, né? De DNA mesmo, que é uma das unidades fundamentais da vida. E aí, causando isso, ele para por aí? Não. Essa substância presente no álcool, né, que as pessoas utilizam rotineiramente, cotidianamente. Eu estou falando aqui do uso crônico do álcool. Não é uma pessoa que ingere hoje e depois daqui a 15 dias, não. É um uso constante, correto? E assim, quando ele não causa esse problema, né, no nosso DNA, ele irá causar também um outro fator. Qual? Essa substância chamada acetaldeído no interior da célula irá funcionar como um solvente. Esse solvente irá propiciar a entrada de substâncias, né, que possam desencadear também o câncer de boca. Como ele vai funcionar como uma chave, né? Se funciona como uma chave, abre algo e propicia a entrada de algo. Nesse caso, o álcool e o cigarro caminham juntos para o desencadeamento do câncer de boca, certo? Então, a partir do momento que essa substância funciona como um solvente, ele propicia a entrada de agentes com potenciais cancerígenos, né, para dentro das nossas células, sobretudo a questão do cigarro. Álcool e cigarro, eles dão as mãos para o desencadeamento do câncer de boca, correto? E aí é só o álcool, o cigarro, doutor Maurício, que pode causar o câncer de boca, o desencadeamento do câncer de boca? Não, Eduardo, não, caros ouvintes. E aqui agora, eu chamo a atenção dos nossos trabalhadores da agricultura, nossos trabalhadores, né, tão importantes, não é? E também para aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol. Estou falando da radiação ultravioleta. O que é radiação ultravioleta, Eduardo e caros ouvintes? É nada mais, nada menos do que os raios solares. Então não é só o câncer de pele, não. Não. Causa. O melanoma que você está falando. Não, pode causar também o câncer de boca, mas especificamente o câncer na região de lábio. Você concorda comigo que anatomicamente o nosso lábio inferior ele está projetado para frente? Então a pessoa, um trabalhador da agricultura, por exemplo, que vai para a lavoura sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de protetor e está sendo exposto rotineiramente, cotidianamente, a radiação ultravioleta, que são os raios do sol, você concorda comigo que aquela agressão constante ao lábio inferior, né, causada pela exposição à radiação ultravioleta, irá criar uma inflamação crônica naquele local? Isso também propicia o surgimento do câncer. Então, se você trabalha na agricultura, se você trabalha exposto ao sol, né, demasiadamente, se proteja, use roupas térmicas, use, né, aqueles chapéus, né, longos, protetor labial. Isso é um fator importante. Mas só são esses fatores, doutor Maurício, esses 3 fatores que desencadeiam o câncer? Não. Fatores como a dieta também pode desencadear o câncer de boca. Temos também a obesidade. O índice de massa corporal elevado também pode desencadear o câncer de boca. O sedentarismo pode desencadear o câncer de boca, entre outros cânceres também, mas especificamente o câncer de boca. Para por aí? Não. O vírus HPV, o vírus do papiloma humano, né, também pode causar o câncer de boca, né? Sobretudo na sua variação subtipo 16. É como se fosse o coronavírus e suas variantes. O HPV, entre outros vírus, também possui variantes. Então, HPV do subtipo 16 também pode causar. Inclusive, Cristiano, no intervalo, estava fazendo alusão a um ponto interessante, Cristiano. Fique à vontade, aproveite que estamos tendo dentro do consultório. Em relação, na maioria das vezes, eu acredito que acontece com muitas pessoas. É que antigamente o pessoal usava muito aquele ditado popular, deu bolsa no dente. Aquele inchaço que fica no dente. E a gente sente uma leve dor. Quando a gente escova ou usa o fio dental, sai um pouco manchado de sangue. É isso, Cristiano. Como nós discutimos anteriormente, não é, Eduardo? Existem inúmeros fatores que podem desencadear essa questão,
Sobretudo, eu chamo a atenção para a gengivite, né, que é um dos principais fatores, né, que a gente observa que leva a um sangramento. Essa questão da bolsa que você está falando também pode ser derivado de um abscesso periodontal, não é? O dente está cariado, né? E aí aqueles micro-organismos já estão agindo a nível de tecido mole, que a gente chama, né? Lá na região de raiz. E assim, é interessante sempre consultar um dentista para avaliar de perto o que é que está acontecendo. Mas, pelos dados que você está me passando, possivelmente pode ser uma gengivite. O que é uma gengivite? A gengivite é caracterizada por uma inflamação da gengiva. A coloração da nossa gengiva, Cristiano, deve ser rosa, deve ser de cor rosa. Se ela estiver avermelhada é porque ela está inflamada, ela está doente. Por que isso acontece, doutor Maurício? Devido ao controle inadequado da placa bacteriana. É quando o paciente não passa o fio dental corretamente, é quando o paciente não escova corretamente, é quando o paciente não procura rotineiramente o profissional cirurgião dentista para realizar o controle adequado dos micro-organismos da sua boca. E isso aí pode sim evoluir. Não, a gengivite ela evolui quando ela não é tratada. Para o quê? Para uma periodontite, que é aquela partezinha quando o dente fica mole, Eduardo. Isso é um fator importante, né? Não é só a cárie. Existem outros fatores que podem propiciar a perca, né, dos dentes. E assim, a partir do momento que a gente não trata, não cuida, né, do controle adequado da nossa placa bacteriana, essas bactérias vão se tornar ainda mais ativas, invadindo tecidos e estruturas adjacentes. Estamos aqui ao vivo conversando com o Dr. Maurício aqui no programa Pauta Livre. O assunto hoje é câncer de boca. Essa pergunta aqui, essa última aqui, doutor, o tempo está correndo aqui, temos agora poucos minutos. E o tratamento do câncer de boca, como é realizado? Olha só, Eduardo, é importante a gente falar a respeito do diagnóstico. O diagnóstico geralmente é com base clínica, né? O cirurgião dentista vai avaliar, o paciente chega à unidade, o cirurgião dentista vai avaliar a cavidade oral do paciente, vai fazer aquele exame chamado odontograma, né? Que é o exame da cavidade bucal do paciente. Lembra do hemograma, que é feito da coleta do sangue? Na boca existe também, mas é o odontograma, né? Ou seja, a avaliação da cavidade oral. O profissional habilitado vai estar ali avaliando como é que está a condição da sua saúde bucal. E assim, o diagnóstico é feito com base clínica, não é? O profissional vai avaliar de forma correta. E a confirmação do câncer de boca vai depender de um outro exame. Qual, doutor Maurício? A biópsia. O que é a biópsia? É a retirada de um pedaço daquela pelezinha, daquele tecido, daquele local, para uma análise que a gente chama de análise histopatológica. O que é análise histopatológica? A gente pega aquele pedacinho de tecido, coloca em uma lâmina de microscópio e a gente vai avaliar a performance daquelas células. E aí sim, a partir daí sim, vem a confirmação ou não do câncer de boca. Então a confirmação depende da biópsia, mas o profissional irá avaliar a necessidade, né, desse problema e realizar as devidas recomendações. E a detectação, o tratamento também é feito lá também com vocês, lá no município, no posto de saúde, não é isso? Assim, a gente avalia direitinho, né, como é que está as condições da cavidade oral do paciente, e havendo alguma identificação de alguma desordem potencialmente maligna, a gente realiza, né, o manejo desse paciente de forma correta. E assim, eu gostaria de chamar a atenção da população, porque é uma doença silenciosa, que merece atenção, não é? Porque leva a óbito mesmo, como qualquer outro câncer, leva a óbito. E assim, identificando algum problema, procura assistência do profissional, certo? Porque ele vai estar ali para lhe atender. Não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de falar. É importante o profissional estar sabendo qual é o seu anseio naquele momento, para ele lhe direcionar e ter uma abordagem àquele problema. Não é, Eduardo? Então, assim, é importante sempre a gente estar trabalhando no que diz respeito à educação e saúde para a população, porque é mais fácil a gente prevenir o problema do que, posteriormente, a gente tratar o problema. Exatamente. Muito bem, queríamos ter mais tempo para a gente conversar
contigo outros assuntos, outras perguntas, como o Novembro Azul, né? E com a próxima oportunidade a gente pode remarcar. E segunda-feira temos aqui no Pauta Livre meu amigo Tuca Maia. E eu vou pedir aqui, dentro de um minuto, aí, que o doutor faça as suas considerações finais, cada horário. E fique à vontade aí. Pronto, só para concluir essa partezinha, Eduardo, me permita, tem também o tratamento, né? Que é feito, muitas das vezes, com base em cirurgia, né? Associado a algum medicamento, né? Alguma medicação antineoplásico, né? Pode ser associado ou não, cada caso vai depender, né, do estágio da doença. Então, por questões de horário, eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de mandar um abraço, sobretudo, para a minha comunidade, para a minha querida comunidade do Murici, Quiamba e região. Gosto muito de vocês, tenho um carinho imenso por vocês. Gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde na figura da nossa querida secretária, não é? Cristiane Góes, pelo apoio que tem nos dado, certo? E assim, estarei sempre à disposição, Eduardo, independentemente do local que eu esteja. Eu sou sempre profissional de saúde, estarei sempre à disposição de quem quer que seja para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada à saúde, tanto bucal como geral. Porque saúde, Eduardo, não se resume só, né, em uma parte do corpo. Com certeza. Não é? Então, forte abraço para vocês. Fiquem Muito com Deus obrigado pela e sua excelente presença noite. aqui. 2 casos de Covid registrados hoje em Sapé-Sul. Estamos com 11 casos de Covid, 10 em isolamento domiciliar e um internado. Bom final de semana a todos. E terminar com essa notícia aqui. Morreu Tintim Gomes, irmão de Edson Gomes. Boa noite, Sapé-Sul. Achou o quê?